Olá, pessoal! Olá, meninas e meninos! Está começando Entre Mulheres. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho, que vai ao ar aí toda semana, e para você também nos acompanhar também nas redes sociais, tá lá? Quer rever o programa que foi ao ar? Perdeu? Não tem o IGD na sua casa, que é a nossa TV? Mas se você pode, é um bom investimento em você colocar a nossa TV aí na sua casa. A gente costuma dizer que a nossa TV é a extensão da Igreja Internacional da Graça de Deus na sua casa. Então, se você tem oportunidade, procura aí uma Igreja Internacional da Graça de Deus, fala, eu quero IGD eu quero a nossa TV na minha casa, como é que eu faço para ter? Aí, com certeza, eles vão ter aí a orientação para te dar. E você que nos acompanha nas redes sociais também, né? Seja bem-vindo, e para você que nos acompanha no IGD também, seja bem-vindo. E vamos dar continuidade aí aos nosso mês de janeiro e no mês de fevereiro, que já está aí, né, na metade, quase terminando o mês de fevereiro, passando bem rapidinho. Nós estamos falando sobre princípios e valores cristãos. O que você pensa sobre isso? Nós já começamos a falar no mês de janeiro sobre isso e tem um tema mais interessante do que o outro. Entra lá na nossa página do Facebook, dá uma olhadinha. Eu acredito que você vai aprender bem sobre isso, abrir o entendimento sobre algumas coisas, tá bem bacana, viu? Vale a pena sim. E hoje o nosso princípio é o princípio da perspicácia, sabedoria e conhecimento. Busque em Deus. Como assim, Camila? Sabedoria, conhecimento, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Primeiro você tem um conhecimento de algo, depois você vai ter o entendimento daquilo, aí você vai ter a sabedoria. Agora sim, se nós formos olhar para material, digamos assim, é lógico que você tem que estar sempre buscando o conhecimento, sabedoria, principalmente quando nós levamos para o lado profissional, né? A pessoa, ela começa a estudar e ela faz uma faculdade, se especializa em alguma coisa e dependendo da profissão que ela busca, ela tem que estar sempre buscando algo a mais, porque as coisas vão sempre atualizando, né? Então ela tem que estar sempre buscando saber mais, conhecer mais. Se você for levar para alguns anos atrás, uma pessoa que tinha um curso de inglês, digamos assim, era suficiente para ela ter um currículo que se destacasse entre os outros. Hoje já não é assim. Hoje, se a pessoa tem só o inglês, já não é suficiente. Ela precisa de mais idiomas para ela se destacar na profissão dela. Antes, uma pessoa que tinha... Olha agora a Camila se entregando. Para você que tinha um curso de datilografia, pensa. Camila se entregou. Pois bem. Não era suficiente, era suficiente. Nossa, o currículo dela, nossa, essa pessoa tem um curso de datilografia, meu Deus do céu. E agora, o que é datilografia? Minha filha não sabe nem o que é isso, gente. Então, assim, não é suficiente, você tem que estar sempre buscando mais. Quer dizer, um curso de computação não é mais suficiente, você tem que estar sempre buscando mais. Tá, mas isso é na área profissional, isso é na matéria. Então, você escolhe uma profissão, você faz uma faculdade e os cursos que vão acrescentar para você ter o seu currículo, né, destacado na empresa, falar, nossa, essa pessoa é boa. Mas e no mundo espiritual? Será que é diferente? Será que é necessário você estar buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando sabedoria? Será que é tão importante assim? Será que é necessário quanto ao mundo material? Porque senão você para. E no mundo espiritual existe isso também? Será que eu paro, Camila, se eu não ficar buscando sabedoria, se eu não ficar ouvindo mensagens, até louvores que acabam abrindo os nossos olhos para algumas coisas? Será que é necessário isso? É necessário com certeza você buscar em Deus, sim, sabedoria, entendimento, conhecimento, sim. Porque senão você vai parar. Senão você vai,
travar. Lá em Oséias, e isso nós vamos ler um pouquinho depois disso, o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Mas e Camila, como é que eu faço para ter conhecimento? Como é que eu vou crescer espiritualmente? Eu estou sempre falando sobre isso, né? Sobre crescimento espiritual, crescer espiritualmente. Como assim? Somente aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus. É lendo. Deus, abre meu entendimento sobre isso, eu não entendi. Eu li um versículo, não entendi, então eu vou ler o versículo anterior para ver se eu entendo. Eu não entendi, então eu vou pegar o contexto todo, eu vou pegar o capítulo inteiro para ver se eu entendo. E nisso Deus vai te dando entendimento, você vai crescendo. Porém, nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria. Como ter sabedoria? Quer saber como ter sabedoria? Então nós vamos lá para Tiago, abra sua Bíblia lá. Em Tiago, capítulo 1, que eu acho que para quem quer sabedoria, isso é um versículo, chave, digamos assim. Tiago, capítulo 1, no versículo 5, diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Deus, eu estou precisando de sabedoria para lidar com essa questão. Eu estou precisando de sabedoria para resolver essa questão no meu trabalho. Eu não estou conseguindo resolver isso. Deus, me dê sabedoria. Porém, você acha que a sabedoria vai vir assim, num toque, né? Num toque de mágicas? Vai vir, Camila, Deus vai vir, vai tocar em mim e vai me encher de sabedoria. Não, Deus vai te dar a situação para você colocar em prática aquilo. Mas como que eu vou saber? Deus vai te orientar e na hora você... Sabe aquele negócio que você fala assim, como que eu fiz isso? Como que eu resolvi aquilo? Como que eu fiz? Eu não sei como foi que eu fiz. Então aí Deus vai te dar sim a orientação. Você vai saber lidar com aquela situação. Tá precisando de sabedoria? Peça a Deus. Mas também Ele vai te dar a situação também para colocar em prática. É aquilo, lembra da paciência? Eu peço paciência a Deus, Deus vai me dar paciência assim, no estralar de dedos? Não, Ele vai te dar a situação para você exercer aquilo que Ele te deu. Então você só vai saber se você estiver naquela situação que você vai falar, e agora? Como resolver? O que eu faço? Deus vai te orientar e você vai colocar em prática. Mas nós vamos lá em 1 Reis, que nós vamos ver um pouquinho sobre o Salomão. Conhece o Salomão? Já ouviu falar sobre o Salomão? Salomão foi o homem mais sábio que teve. E Deus deixou bem claro que não houve e nem haveria outro homem tão sábio quanto ele. Porém, Salomão, ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus em apenas uma noite. Agora imagine a correria para oferecer 1000 holocaustos em uma noite. Esse homem fez por bem. Deus se agradou tanto daquele esforço dele, daquela dedicação dele. E Deus falou assim, Salomão, peça o que queres, que eu te darei. Salomão podia ter pedido tantas coisas. Se fosse você hoje, se Deus chegasse para você e falasse assim, peça o que você quiser que eu vou te dar, o que você ia pedir? Logo penso eu, Camila, que do jeito que nós somos, talvez nós logo ia pedir algo material, né? Ai, Deus, me dá um emprego. Ai, Deus, me dá um aumento de salário. Ai, Deus, eu preciso de uma casa. Ou outras pessoas iam pedir, ai, Deus, me dê saúde. E esse homem fez o quê? Pediu sabedoria para governar o povo. Sabedoria, Deus. E vamos lá, então. No 1 Reis, capítulo 3, no versículo 9, vamos entender um pouquinho disso aqui. No versículo 9 diz assim, a teu servo, isso aqui foi que Deus tinha perguntado para ele o que ele queria e aqui foi a resposta dele. Então, para você conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais detalhado, você lê desde do versículo 1, no capítulo 3, no versículo 1. Mas nós vamos para o 9 agora. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo, a este teu tão grande povo,
E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Então ele pediu sabedoria para saber discernir. E quando eu tiver uma situação para resolver, como que eu vou saber discernir se aquela situação é boa, se aquela situação é má? Então me dê discernimento, Deus, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria para saber lidar com isso, para poder julgar o seu povo. E um detalhe muito importante que eu achei tão grandioso nisso é o 10 que diz: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Quer dizer, quando você pede sabedoria a Deus, é uma forma até dele se agradar. Porque ele não vai te dar algo que não é do agrado dele. Camila, eu tenho pedido algo a Deus que eu quero, que é o desejo do meu coração. Mas eu não sei se vai agradar a Deus. Se for algo que não for agradar a Deus, esquece. É melhor você deixar de fora o seu pedido. Teve até uma situação, olha só para você conseguir entender. O meu marido, Anderson, quando ele era evangelista ainda, estava auxiliando, né? Lá onde ele começou, que foi lá na sede de Santos. E chegou uma mulher com uma foto. E chegou para ele e falou assim: reverendo, ora por esse homem. E ele falou assim: oro, irmã, oro sim, mas quem é esse homem? Ah, eu gosto dele. Ah, beleza, bacana, né? Ele olhando para a foto, legal, né? Vou orar sim. E dentro dele, Deus falava assim: pergunta quem é esse homem. E ele: por que eu vou perguntar, gente? Ela gosta dele, tá pedindo oração, tudo certo. Pergunta quem é esse homem. E ela: oi, irmã, quem é esse homem? Não, pastor, esse homem é fulano de tal. Ele é meu vizinho e eu gosto dele, ele gosta de mim. Então eu tô pedindo, né, para Deus abençoar a nossa união, né, e tal. E ele: amém, não tem nada demais. E ele disse que fechou o olho e falou: irmão, põe a mãozinha aqui em cima da foto. E a irmãzinha colocou a mão. E ele foi colocar a mão e ele fechou o olho. Na hora que ele foi começar a orar, Deus: pergunta quem é esse homem. Pergunte, saiba quem é esse homem. Que situação é essa? E ela pegou, aí ele: oi, irmã, eu tô incomodado. Que homem é esse? É meu vizinho, pastor, eu gosto dele, gosta de mim. Gente, tá vendo se dá certo o namoro. Irmã, não é só isso. Quem é esse homem? Me fala quem é esse homem. Aí ela: tá bom, pastor. Esse homem realmente é meu vizinho, eu gosto dele, ele gosta de mim, só que ele é casado. Então, a gente quer namorar. Então, eu quero que o senhor ore para ele largar a mulher e ficar comigo. Pensa se Deus ouviria uma oração dessa. Então, é aquele tal negócio. O pastor, a pastora, o obreiro, a obreira, a pessoa tem que ter o entendimento e sabedoria para poder saber na hora e dar ouvido a Deus. Por que não? Estou incomodado, vou perguntar, vou questionar quem que é essa pessoa. Quer dizer, ele teve que ter essa sabedoria, esse direcionamento, esse discernimento naquele momento. E também você acha que Deus ia ouvir a oração. Agora, o que tem uma pessoa na cabeça para achar que Deus vai ouvir uma oração dessa? Nada, né? Mas daqui a pouco nós voltamos a falar um pouquinho mais sobre sabedoria e conhecimento para você ver os absurdos que a gente vê e ouve por aí, né? Seja sábia, mulher, seja sábio, homem de Deus. Então nós vamos agora para o musical da Bruna Martins, Palavra Viva, e daqui a pouco eu volto com você. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos deixar a Tua palavra. Somos privilegiados, Senhor, e queremos a cada dia obedecê-la. Abre o teu coração e louve a Deus junto comigo. Que o meu canto seja a Tua voz, que os meus desejos sejam os Teus, que a Tua graça caia sobre nós e toque em quem não a recebeu. Abra os horizontes para eu levar o santo nome em todo lugar.
poderoso. Oh, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Palavra viva é a palavra de Deus, ela que se renova a cada dia, e também as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Para que, imagine, se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, como é que a gente faz? Quanta coisa a gente já pediu a Deus. Na verdade, a gente, quando pede algo a Deus, assim, em oração, a gente fala, eu não sei se é da vontade de Deus, talvez não seja, mas Deus, eu quero isso. Meu Deus, não vai te ouvir. Por isso que até para orar você precisa ter sabedoria. Para pensar, não ora no desespero, não. Para pensar, olha o que você vai falar na sua oração, porque senão você vai jogar palavras ao ar e não vai adiantar, né? Deus, se Ele se agradar daquilo que você tem pedido, se está de acordo com a palavra dEle, de acordo com a vontade dEle, Ele vai cumprir na sua vida. Agora não adianta você pedir uma loucura. Deus, que haja algum motivo para eles se separarem, porque eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher. É loucura, isso não existe. Então, jovem, fique esperto aí. Se tiver isso na sua cabeça, esquece. O que é seu, Deus vai preparar e é seu, ponto final. Não deseja o que é do próximo, não. Então, o que aconteceu aqui com Salomão? Voltando aqui no Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para julgar a situação que viesse, né, a ele. E Deus se agradou daquilo. E ele não deu, depois você pode acompanhar, eu não vou ler agora, depois você pode acompanhar nos próximos versículos, que Deus não deu apenas a ele sabedoria, mas deu tudo que ele precisava, né? E ainda disse, não houve e nem haverá homem mais sábio do que você. Lógico que lá na frente ele acabou desobedecendo, depois se quiser conhecer um pouco mais da história de Salomão, você pode continuar lendo lá em 1 Reis. Mas nós vamos agora para um exemplo do próprio Salomão, que eu acredito que você já tenha escutado em alguma pregação ou alguém que você já ouviu falar, que é um exemplo de sabedoria e discernimento também, para você ver como detalhezinhos importantes pode fazer com que você resolva certas situações aí com um estralar de dedos, digamos assim. Então vamos lá agora, no próprio capítulo 3 mesmo, no versículo 16, nós vamos falar sobre aquelas duas prostitutas, lembra? Que um filho morreu, o outro não. Então, vamos lá. No versículo 16, então, diz assim, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que o terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho. Eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e o morto, e não o morto. Porém, esta disse, não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Imagine a situação. O filho morto é dela, o filho morto é meu. Mas como que esse homem vai saber quem que está falando a verdade e quem não está? As duas mulheres tinham um bebê de 3 dias de diferença. É muito pequenininho. Há quem diga que bebê é tudo igual. Não é tudo igual. É lógico que uma mãe sabe, entre vários bebês recém-nascido, mesmo que tenha ficado pouco tempo com o seu bebê, vai saber reconhecer. Sabe ou não sabe? Você bate o olho, você sabe que o filho é seu. Imagine essa mulher, não, esse é o filho, esse é meu filho. Não, o filho morto é seu. Não, o filho vive. Imagine a situação. E no versículo
24 diz assim, e disse mais ao rei, trazei-me uma espada. Não, 23. Então disse o rei, esta diz que vive é meu filho, e o teu filho é um morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. E o 24 diz assim, e disse mais o rei, trazei-me uma espada. Vamos resolver essa situação logo. Trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade para uma e a metade para a outra. Imagine a situação. Da onde que esse homem tirou essa sabedoria para isso, gente? Só Deus, né? No versículo 26 diz assim, mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, por que o seu coração se lhe enterneceu por seu filho? E disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, nem teu, nem meu, seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel, ouvindo a sentença que dera ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Agora imagine, tá as duas choramingando lá. Não, esse é o meu, não, esse é o seu, não, esse é o meu, esse é o meu. Como que eu vou resolver essa situação? Faz o seguinte, vamos resolver logo esse negócio. Pega uma espada. Pegou uma espada. Camila, mas ele tinha intenção de matar? Lógico que não. Como é que ele vai matar o bebê? Corta no meio. Cortou no meio. Dá metade para uma, dá metade para outra, resolvido. A mãe, que era a mãe do bebê vivo, lógico que não ia querer ver o bebê morto. Então o que ela fez? Então deixa para ela. Não mata. Dá para ela então. Mas deixe ele vivo. A outra, que já tinha perdido o dela, não ia fazer diferença nenhuma se ela tivesse um bebê ou não, porque o dela já tinha morrido. Não, nem meu, nem seu. Quantas vezes nós encontramos pessoas desse jeito? Às vezes a pessoa não tem algo e você chega para se aconselhar com ela e fala, nossa, a situação tá assim. Vamos dar um exemplo de divórcio. A pessoa é divorciada e você chega para ela e fala, nossa, acho que eu vou me divorciar, porque a coisa está tão complicada. E ela fala, isso mesmo. Ninguém merece, filha, ficar aí com o marido chato, marido ruim, se divorcia mesmo, separa mesmo, porque é a melhor coisa. Ué, ela já não tem marido. Então, você acha que ela vai querer para você? Ela não vai querer para você. Então, cuidado com quem você toma conselhos. Eu estou sempre falando isso. E esse é o detalhe aqui. Nem meu, nem seu. Eu não tenho, não vai fazer diferença. Você também não vai ter, acabou. Então, divide mesmo, dá metade para uma, metade para outra. O que essas mulheres iam fazer com a metade de um bebê morto? Nada. Foi onde aquela mãe se doeu e falou, não, dá ao vivo para ela. Imediatamente, nessa situação, o que o rei Salomão falou? Dai para aquela, porque ela é a mãe. Aquela se compadeceu. Ela é a mãe, ela é a verdadeira mãe. Aí as pessoas ficaram impressionadas com a sabedoria daquele homem, de saber julgar, de saber discernir aquilo que estava acontecendo. O que tem acontecido na sua vida? Você tem tido sabedoria? Ele pediu. E lá em Tiago nós vimos. Se você pedir, ele vai te dar sabedoria. E aqui, logo depois que ele pediu, imediatamente foi essa situação que chegou para ele. E depois disso, ele se destacou como um rei sábio. As pessoas não sabiam ainda a sabedoria que ele tinha, até porque ele não deve ter saído falando para todo mundo, né? Ai, gente, eu ofereci 1000 holocaustos e Deus me perguntou o que eu queria e eu peguei, escolhi sabedoria e ele disse que eu não ia ter homem mais sábio. Ele saiu falando isso? Não. A mesma coisa você não precisa sair falando, espalhando para todo mundo o que você conta, o que você pede na sua oração. E a resposta que Deus te deu também você não precisa sair falando, né? Então age com sabedoria, haja com
com entendimento, que Deus vai te honrar. Deus vai conceder aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, sim. E as pessoas vão ver pelo fruto daquilo que aconteceu. E nós vamos lá agora em Oséias para encerrar o nosso assunto. No capítulo 4 e no versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí aqui é um versículo bem amplo, né? Que a pessoa ela é destruída porque ela não tem conhecimento. Mas por que ela não tem esse conhecimento? Porque ela rejeita? Porque ela despreza? Porque ela não quer? Porque ela tem preguiça? Gente, o cristão, ele não pode ter preguiça de ler a Bíblia, não pode ter preguiça de buscar a Deus, porque é ali que ele vai ter um entendimento. É ali que ele vai ter conhecimento profundo das Escrituras. E o cristão, ele precisa entender da palavra de Deus. Ele precisa entender daquilo que diz a Bíblia. Porque se uma pessoa vem confrontar ela, ela vai fazer o quê? Mas como é que ela vai ter esse entendimento se ela não for ler? Não tem jeito. Ah, não, Camila, Deus vai mandar um anjo assim, vai tocar na minha cabeça, eu vou saber responder as coisas. Negativo. Busque em Deus conhecimento para você crescer espiritualmente, para você saber lidar com as situações. Nós só vamos ficar com a parte A do versículo, que é porque o meu povo ele é destruído porque falta conhecimento, sim. Ele falta conhecimento para colocar a palavra. Lembra que eu falei da oração? Que oração que vai ser ouvida por Deus? Que oração que vai ser respondida por Deus? Aquela que você diz sobre a própria palavra. Orar a palavra. Orar aquilo que diz a palavra. É isso que você tem que fazer. Lembre-se que Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, você quer uma oração respondida? Ore a palavra. Não seja destruído porque está faltando conhecimento, não. Não rejeite o conhecimento de Deus. Busque em Deus. Ora, lê a Bíblia. Tem tantas mensagens do missionário, do pastor Jaime, de tantos outros pastores. Até mesmo o Facebook do Entre Mulheres tem tantas mensagens boas que vai fazer você crescer aí em entendimento, conhecimento. Peça sabedoria que Deus vai te dar sim, em nome de Jesus. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e no próximo programa o nosso tema é o que habita hoje em seu coração. O que habita hoje no seu coração? Semana que vem nós vamos descobrir. E mais um detalhe. Lembre-se que nos sábados, a mensagem ali no Facebook da Tati, todos os sábados às 10 horas da manhã, né? A dica com a Tati e também o nosso reprise do nosso programa agora do Entre Mulheres está sábado às 17 horas. Perdeu na quinta-feira, a 1h05? Sábado às 17 horas está lá também o Entre Mulheres para você acompanhar, tá bom? Então fique na paz, fique com Deus e até semana que vem.